E aí pessoal, professor Moisés Sky na área, do Colégio Positivo Santa Maria de Londrina. E hoje mais uma aula aqui para o primeiro ano do ensino médio, aula sobre força e introdução da dinâmica, né? As leis de Newton e tudo mais. Nós iremos falar hoje nessa aula. O que é interessante, né, que a força ela nasce lá do início do material, né? Da diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Lembrando que grandezas escalares são aquelas que somente o valor numérico, uma unidade de medida, caracteriza essa grandeza. E as grandezas vetoriais, como a força, tem intensidade, direção e sentido. Intensidade é o módulo, é a mesma coisa. Ou seja, além de um valor numérico unidade, ela necessita também de uma orientação. Por isso que ela tem um vetorzinho aqui. Mas o que interessa para a gente da força, né? O que seria a força? A força, na verdade, é uma interação entre dois corpos, né? E ela tem três consequências. Primeiro, ela pode deformar um corpo, então ela transmite deformação. Segundo, ela pode alterar a velocidade de um corpo, alterar o vetor velocidade, tanto em módulo, direção e sentido. Olha que interessante. E um par de forças também pode transmitir equilíbrio. O que é interessante é que nós temos dois tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, que a gente vai falar um pouquinho na primeira lei de Newton agora. Por que falar da força? A força ela é especialmente aplicada nessas três leis aqui, na inércia, no princípio fundamental da dinâmica e na ação e reação. A unidade de força no sistema internacional é um Newton, que é esse N maiúsculo aqui, quando escrito por símbolo e quando escrito por completo, daí tem que ser tudo minúsculo, né? Como a gente já aprendeu no material aí. Grafias de cientistas, quando é simbologia, você tem a primeira letra maiúscula e quando você escrever por extenso é tudo minúsculo. O que é interessante disso? A lei da inércia, né, também é uma propriedade geral da matéria, vem da palavra inércia, que quer dizer incapacidade. Incapacidade de quê? De você alterar seu estado de movimento ou de repouso. Por isso que quanto maior a massa de um corpo, maior é a dificuldade de alterar seu estado de movimento ou de repouso. Por isso que a inércia e a massa elas estão relacionadas diretamente, né? Por isso que a gente chama também de massa inercial. Para a inércia acontecer, a soma de todas as forças, também chamada de força resultante, que nós aprendemos já em vetores, ela tem que ser nula. Ou seja, quando a força resultante é nula, você vai estar em equilíbrio. Pode ser dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, ou seja, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e o equilíbrio dinâmico, todo o corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, velocidade vetorial constante. Então, a gente pode falar, o que nós podemos concluir sobre a inércia, que a soma de todas as forças é nula, eu vou estar em repouso ou em MRU, e vou manter esse estado de movimento ou de repouso, se não tiver nenhuma outra força externa que altere minha velocidade. Já a segunda lei de Newton, ela tem a ver com a primeira. Aí a força resultante é diferente de zero. E se ela é diferente de zero, como o Newton enunciou, né? Na verdade essa fórmula que o Henri Cavendish deixou mais fácil, porque a fórmula do Newton na época é bem diferente dessa. Eu tenho uma aceleração. A aceleração é a alteração do vetor velocidade, né? Se eu acelerar, quer dizer que eu tenho uma resultante diferente de zero. Para calcular essa força resultante, basta eu multiplicar a massa do corpo vezes essa alteração da velocidade em relação ao tempo, que é a aceleração. Então, por isso, quando eu piso no acelerador, eu estou alterando o modo da velocidade do carro. Na verdade, quando eu estou pisando no acelerador, eu estou fazendo uma força diferente de zero. Olha que interessante. E já a terceira lei, né, vale para um par de forças, né? Por isso que as forças atuam em pares. Se eu dou um soco aqui na parede, eu faço uma força na parede, e a parede também faz uma força na minha mão. Essas forças têm mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Outra coisa também, elas ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo, e elas também têm a mesma natureza. Se eu faço uma força de contato, a reação tem que ser de contato. É por isso que força normal e força-peso, mais tarde a gente vai ver isso, mas já estou dando uma adiantada, elas não formam par ação e reação. Que a normal é uma força de contato entre o solo e o meu corpo, e o peso é a força que a Terra me atrai para o centro da Terra, é uma força que atua à distância, uma força de campo. O que é interessante da ação e reação aqui? Então se eu der um soco aqui de 10 newtons, a parede vai me fazer 10 newtons? Sim. O que é interessante da ação e reação é que os efeitos podem ser iguais ou diferentes. Geralmente são diferentes, né? Por isso, quando eu dou um tiro com rifle,
a bala ganha altíssima velocidade porque ela tem pequena massa e eu só sofro um tranco para trás nesse caso. Porque como o rifle junto comigo tem muita massa, eu tenho muita massa, então eu vou acelerar menos. A massa e a aceleração para uma mesma força elas são inversamente proporcionais. Ligando isso aqui já com o volume 2 do material de vocês, o que é interessante é que nós iremos usar as aplicações das leis de Newton em inúmeras forças da natureza. A força normal, como recém comentei, a força gravitacional, que é a força peso, a gente vai ver uma fórmula para ela, olha que interessante, a força de tração, que ocorre em fios, em cordas e correntes, a força de atrito que existe entre os corpos quando você caminha, por que você não desliza, não cai no chão, e outros tipos de forças aí também, força elástica, que é uma força restauradora, né? Ela tem uma deformação, tipo uma mola, dada pela lei de Hooke. Nós iremos ver isso aí somente no volume 2. Eu queria dar aquele tchauzinho para vocês, aquele abraço e até o próximo vídeo, hein? Valeu!